Olá, estamos começando o programa Justiça em Foco. No programa de hoje, vamos mostrar uma reportagem feita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, falando sobre o programa Laços de Família, oficina de parentalidade. Vamos conversar também com a doutora Fabrícia Novaretti, da primeira vara da família de Vila Velha. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que já está no ar. Promotores, juízes, assistentes sociais e pais que são partes em processos se reuniram no auditório do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para uma roda de conversa do projeto Laços de Família, que é coordenado pela juíza Fabrícia Gonçalves Calhau Novatti, da primeira vara de família de Vila Velha. A juíza e seus convidados falaram sobre a violação dos direitos da criança e adolescente e hipóteses da alienação parental. A alienação parental ela provoca muita sequela na formação da criança. Daí a importância da gente discutir com os pais tudo que envolve essa prática. A gente tenta conscientizar, o projeto vem nessa intenção de tentar conscientizar os pais de que há uma opção de conduta diferente, né, e que vai garantir o melhor desenvolvimento do seu filho, da personalidade do seu filho. É essa a nossa intenção em discutir com eles esse assunto. Então, acho que não existe final. Existe um projeto que é criar um filho bem criado, garantir esse filho autonomia, amplo desenvolvimento da sua personalidade e, sim, talvez o objetivo final seja a felicidade deste filho, né? É isso que a gente procura. Aldenis participou da roda de conversa junto com vários outros pais. Ele tem 27 anos e tem um processo em andamento para conseguir a guarda definitiva da filha de 6 anos. Para ele, o projeto ajuda os pais a pensar nos filhos em primeiro lugar. Tem gente que acha que o tribunal, o fórum no caso, fica sequelas na criança, mas a doutora Fabrícia ela faz de um jeito que a criança não perceba que ela está sendo avaliada em todos os momentos, tanto quanto teve o processo de investigação pela ciência social, pela Conselho Tutelar também, né? Que eles têm que estar avaliando também o processo, mas pela essa demora toda tem o seu lado bom. É a questão de estar vendo todos os lados, o que é verdade, o que é mentira, o que eu falo, o que a minha ex-companheira fala referente à nossa filha. Então a doutora Fabrícia, ela tem como estar julgando a melhor forma o processo. O projeto promove oficinas onde os pais participam separadamente e são orientados por assistentes sociais sobre questões da parentalidade. E nessa oficina a gente trata diversos temas, né? Vários assuntos, dentre eles a gente fala sobre alienação parental, a questão das falas, das conversas em relação ao outro genitor, né? Muitas vezes está fazendo uma colocação equivocada em relação ao outro genitor. Então a gente fala também para essas crianças o que elas podem priorizar para a vida delas, né, no seu dia a dia. A oficina de parentalidade ela traz algo inovador, porque a gente tenta trabalhar também com a informação para um número maior, né, de familiares envolvidos numa situação de divórcio. E geralmente os mais afetados são as crianças. Algumas conseguem superar a dificuldade, né, com um certo primazia da situação, conseguem estabelecer um diálogo compreensível com seus pais, mas algumas não conseguem. E a oficina aqui e o trabalho desse projeto novo do Laço de Família também é pensando nisso, para que as crianças possam superar essas dificuldades, os pais principalmente, se fortalecerem em relação ao outro, não no sentido do conflito, mas tentando resolver e trazer um convívio mais harmonioso junto a essa criança. Nos dias de hoje, o divórcio está tão comum quanto o casamento. Só que no divórcio corre o risco de grandes e sérias sequelas, no caso dos filhos.
Por causa disso, o CNJ lançou o projeto Oficina de Parentalidade. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a doutora Fabrícia Novaretti, ela que é da primeira vara da família de Vila Velha. Doutora Fabrícia, muito obrigada, senhora, por participar aqui do nosso Justiça em Foco. Obrigada a você. Pois é, as oficinas de parentalidade foram desenvolvidas na comarca de São Vicente, em São Paulo. E a gente teve um curso ano passado. E é uma oficina que visa esclarecer as questões mesmo da parentalidade, a função do pai, as questões dos pais por ocasião da separação e os filhos, como é que eles se sentem nesse processo de separação e divórcio. Então, é um projeto muito interessante que a gente pretende implantar no Espírito Santo. E, para isso, a gente desenvolveu uma espécie de projeto piloto para ver como que seria a resposta das partes, das famílias capixabas a esse tipo de intervenção. E a gente chamou esse projeto de Laços de Família, porque visa justamente destacar a importância desses laços serem mantidos mesmo após a separação do casal. É isso que aconteceu na última sexta-feira, lá no Tribunal de Justiça, aqui em Vitória, né? Exatamente. A gente fez um momento lá no tribunal e convidou as partes, né, algumas famílias previamente selecionadas e alguns atores da rede de apoio e de proteção à criança e adolescente, conselhos tutelares e conselhos municipais de direitos, porque eles que atendem após a separação, são eles que fazem o primeiro contato com aquelas famílias que estão em conflito. Já existe algum plano para que perpetue esse projeto? Pois é, a gente vai se reunir, o Fórum de Juízes de Família que organizou esse evento da sexta-feira vai se reunir em breve para a gente analisar os resultados desse projeto piloto. Mas já tem uma comarca, que é a comarca de Colatina, que já fez a aplicação da oficina de parentalidade lá para algumas famílias. Então já está sendo aplicado aqui no Espírito Santo e a comarca pioneira foi a comarca de Colatina. Doutora Fabrícia, a senhora da primeira vara de família de Vila Velha, trabalha com isso todos os dias. As crianças, os filhos, no caso, sofrem muito com a separação dos pais, não só pelos laços afetivos, mas também pelos laços materiais. Sim, a separação ela causa um transtorno muito grande, tanto para as partes, porque há uma série de sentimentos envolvidos, de abandono, de solidão, ou de culpa, ou de... Enfim, uma série de sentimentos negativos, aquilo ali, entre as pessoas que estão divorciando. E, de repente, elas estão tão voltadas com um problema próprio que elas sequer conseguem ver esse filho. E o filho geralmente tem perda da residência, modificação da residência, modificação do padrão financeiro, às vezes modificação da escola, vizinhança, comunidade. Então, esse filho é inserido num turbilhão. Então, para ele é muito difícil. Quando os pais se separam e ainda permitem que eles, embora nesse turbilhão, eles consigam ter de forma equânime pai e mãe, ainda está de bom tamanho, o prejuízo ainda é menor. O pior é quando, na separação, um pai, um genitor, resolve desmerecer o outro e o filho fica no meio. Quer dizer, a vítima da alienação parental nunca é o pai ou a mãe. A vítima da alienação parental é o filho, que além de ter perdido o seu lar naquele sentido tradicional, ele ainda vê um dos seus genitores sendo atacado pelo outro. Aí é muito mais difícil. E é muito comum a separação judicial, a consensual? Veja bem, é muito comum que o processo comece litigioso e no curso do processo, com a intervenção dos mediadores, conciliadores e do próprio juiz, aquilo se torne consensual. Aliás, é esse o objetivo do juiz de família. É muito mais importante que a família encontre o seu melhor, a sua solução, do que o juiz encontrar uma solução. Porque o juiz não está dentro da casa, né, para saber o que é melhor para aqueles filhos. Então, o juiz fomenta todo o tempo a conciliação. E esse 80% dos processos acaba em conciliação, realmente. Esse projeto do CNJ de conciliação, mediadores e conciliadores, esse veio ao encontro também dessa necessidade
da quantidade de processos de separação, né, doutora? Sim, os SEJUSCs, né, que são as centrais de mediação, que foram implementadas, foram determinadas pela nova legislação processual, ela realmente ajuda, acelera a prestação jurisdicional, que existe um mediador ali para ouvir a demanda das partes e para ajudar que as próprias partes encontrem a solução dos seus conflitos na área de família, o que é ideal. A guarda compartilhada é também um grande objetivo de esclarecimento nessa oficina de parentalidade, né? Sim, porque a alienação parental é o problema e a guarda compartilhada surge como uma resposta legal, né, um modelo legal. Por quê? No compartilhamento da guarda, existe um compartilhamento das decisões pelos pais em relação àquele filho. Não é guarda alternada, que às vezes as pessoas imaginam que, olha, guarda compartilhada vai ficar uma semana com cada um ou 15 dias com cada um. Não é isso. Guarda compartilhada, a criança vai morar em um lugar, ou na casa do pai, ou na casa da mãe. Mas as decisões da vida daquela criança, a escola que ela vai estudar, a religião que ela vai frequentar, o médico que ela vai, tudo isso é compartilhado entre pai e mãe. Por isso que é um modelo muito interessante, responsabiliza os dois genitores. E até mesmo pelo ser tão usual hoje, a separação judicial, o divórcio, né, que tem que se criar novos mecanismos, como já está acontecendo através dessa oficina de parentalidade, esse programa Laços de Família, né, para adequar essa realidade, para que pelo menos minimize os problemas disso, né, doutora? Exatamente. O que é importante que toda a sociedade entenda primeiro os conceitos, o que é alienação parental. Será que eu estou praticando alienação parental com meu filho? Primeiro é importante que a sociedade entenda o que é. É só falar mal? Ou é a partir do momento que eu falo, o seu pai não paga pensão, também ele não... Será que eu não já estou praticando alienação parental? Então, primeiro é importante que a sociedade saiba o que é. Segundo, como resolver esse conflito. Existem mecanismos legais que atendem as famílias, mas para elas chegarem a uma solução, elas precisam primeiro entender qual o conflito que ela está vivendo. Então, isso é importante que o Poder Judiciário e o próprio Poder Executivo permita o estudo sobre esse assunto, né? E as oficinas de parentalidade e todos esses mecanismos são para facilitar o acesso à informação para as partes. Eu até pediria à senhora que explicasse para quem está nos assistindo agora, mais profundo aí sobre a alienação parental, porque pode trazer sérios problemas. Certamente. Veja bem, a alienação parental é quando um genitor, um pai, que pode ser, não falo genitor, mas pode ser o pai adotivo também, né? Tanto faz, mas que um pai desconstrua a imagem do outro pai, porque ambos são importantes. A função materna é fundamental e a paterna também. Então, quando um desconstrói a função do outro, na psique do filho fica confuso. Quem é esse sujeito? Ele não sabe. Primeiro fica prejudicada a função de um desses entes no interior da criança. E segundo, ele começa até a desacreditar nele mesmo. Quem é esse? Quem é essa pessoa que está fazendo tanto mal? Ou será que ela está fazendo mal mesmo? Então, às vezes, ele fica... No primeiro momento, o filho ele fica dividido. Em segundo momento, ele começa a fazer uma aliança com um dos genitores, geralmente com os genitores que está alienando. E no terceiro momento, ele não quer nem saber daquela pessoa que está alienada. Ele não quer nem ouvir a versão dela. Então, isso traz um extremo prejuízo, um extremo sofrimento psíquico para aquele filho, aquele sujeito em formação. Na sua condição de juíza, tem que ter muita sensibilidade e muita paciência também, né, doutora Fabrícia? Tem que ter sensibilidade e tem que gostar. Eu acho que o juiz da vara de família, da vara da infância, ele tem que gostar do cuidado, ele tem que gostar de ouvir o outro. Porque, às vezes, a gente fala, um processo de família acaba em conciliação. Muitas vezes acaba em conciliação, mas às vezes você leva 3 horas e meia para fazer uma conciliação, ouvindo uma parte, ouvindo outra parte. Então, a gente tem que estar aberto a uma escuta muito, muito treinada para a gente poder ajudar a quem está nesse processo tão doloroso. Já
legalizou-se a união homoafetiva e provavelmente já tem separação de casais homoafetivos. A situação é a mesma. Sim, sim. Uma família homoafetiva, uma família heteroafetiva, enfim, elas têm as mesmas dores, porque é tudo feito de gente. Então, tanto na família homoafetiva quanto hétero, a gente vê os conflitos das relações e as dores decorrentes da separação, que recaem sobre o filho. Pode ser biológico, afetivo, mas aquele filho vai sofrer se aqueles pais não estiverem bem resolvidos com eles mesmos com o fim da relação. Esse sistema, esse estudo e essa modernização por parte dos juízes, por parte do CNJ de orientação, é um passo a cada dia, porque cada dia muda-se, tem situações novas, né? Estão sempre em estudos. Sim, a gente, o Estado, eu digo que o Poder Judiciário tem o objetivo de pacificação social. Então, todos os instrumentos que a gente puder utilizar para pacificação, a gente está buscando. Então, tem as oficinas de parentalidade, tem as constelações familiares, que também são outro método de pacificação. Então, tem vários outros métodos que a gente está buscando, as próprias mediações, para poder trazer a rápida resposta para as partes na pacificação, para que elas entendam e cheguem à conclusão do que é melhor para elas mesmas. Doutora Fabrícia Novaretti, da primeira vara da família de Vila Velha, muito obrigado, senhora, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Justiça em Foco. Estou à disposição. Obrigado, senhor. Com certeza, vamos convidá-la mais vezes a participar do nosso programa e trazer novos esclarecimentos. Estou à disposição. Obrigada. E o programa Justiça em Foco de hoje fica por aqui. Até mais.